Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no NutriEduca Mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a minha paixão, refeições temáticas. As refeições temáticas fazem parte aí da educação nutricional, é uma ferramenta da educação nutricional, é uma forma de apresentar alimentação de forma lúdica, divertida e marcante para as crianças. E hoje nós vamos ver como elas funcionam, qual a importância dessas refeições temáticas e, é claro, como organizar uma refeição temática. Então vamos lá? Bem-vindos ao NutriEduca Mais, o seu espaço para florescer ideias nutritivas. Aqui compartilhamos as melhores sementes da educação nutricional infantil e juntos florescemos estratégias lúdicas e educativas para as crianças crescerem saudáveis e felizes. Eu sou a nutricionista Adriana Reis e este é o NutriEduca Mais. Você está preparado para nutrir o futuro? Vem comigo! As refeições temáticas são muito mais do que uma refeição diferente. É a oportunidade de transformar o ato de comer em uma experiência divertida e lúdica. Onde a criança vai ter a oportunidade ali de conhecer e explorar novos alimentos, novos sabores e preparações, novas histórias, criando memórias afetivas, memórias positivas daquele momento, que são fundamentais para a construção de hábitos alimentares saudáveis. Então, aquele alimento que parecia estranho para a criança passa a ser um alimento divertido, um alimento agradável, porque fez parte desse momento para a criança. Então, o impacto dessas refeições temáticas vão além da alimentação saudável, de incentivar o consumo de novos alimentos. Ela também vai interferir na educação, ela tem um impacto na educação porque ela pode ser uma ferramenta para reforçar conceitos que estão sendo trabalhados com as professoras ou até introduzir novos conceitos. Então, por exemplo, as crianças estão trabalhando sobre as 5 regiões do Brasil. E aí você prepara uma refeição temática trazendo uma preparação de cada região do Brasil. Isso reforça o que ela aprendeu com a professora, né? Ou também pode ser a oportunidade de você trazer esse tema, se a escola não está trabalhando esse tema. É a oportunidade de mostrar na prática para a criança ali preparações de diferentes regiões do Brasil, dela viver essa experiência de comer essas preparações diferentes, né? Isso registra muito a criança. Ela aprende muito nesse momento da refeição. Então, outro ponto importante das refeições temáticas é o estímulo ao convívio social. Nós sabemos que o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda comer em um ambiente tranquilo, agradável, seguro, compartilhando ali uma refeição com os familiares ou amigos, e nós podemos incluir isso nas refeições temáticas, podemos trazer isso, pensando que, assim como nós gostamos de chegar num restaurante ou em casa e ser recebido com uma mesa posta, uma refeição saborosa, a criança também gosta. Então, ter esse ambiente decorado, preparado ali especialmente para a criança, com pratos diferentes, estimula a criança. Ela se sente à vontade para conversar, para ter uma troca com o colega e até incentivar o colega a comer uma preparação diferente que tenha naquele dia, tá? Então, quantas vezes eu vejo eles incentivando uns aos outros quando tem uma preparação diferente. Você não vai experimentar o feijão vermelho da Chapeuzinho Vermelho? Então, eles têm essa troca e isso estimula. É uma oportunidade não só de convívio, ali, de troca, de conversa entre eles, mas também de estimular o coleguinha a experimentar determinado alimento, tá? Então, olha só a importância de incluir essas refeições no seu cardápio. Agora eu quero compartilhar com vocês o passo a passo de como organizar de forma simples uma refeição temática, para que isso seja leve e que você consiga incluir cada vez mais essas refeições temáticas aí como parte do seu cardápio, tá? E o primeiro passo é escolher o tema. E nós podemos pensar em algo que se conecte ao universo infantil ou que esteja fazendo parte do conteúdo pedagógico da escola. Então é importante você sempre alinhar com a coordenação o que está sendo trabalhado na escola, tá? Eu vou dar aqui algumas ideias para vocês, mas por que é importante alinhar?
Porque se a criança está vendo esse conteúdo, ela está envolvida, por exemplo, ela está trabalhando o Chapeuzinho Vermelho, ela está vendo aquilo toda semana. E de repente você prepara uma refeição temática da Chapeuzinho Vermelho. Isso vai encantar a criança vai ficar muito mais envolvida e atraída, porque ela já estava vendo aquele tema. Diferente se você levar um tema que não esteja sendo trabalhado na escola, tá? Então, por isso é importante alinhar com a escola. Contos de fadas são sempre trabalhados dentro do ambiente escolar. Então, por exemplo, refeição temática da Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria, João e o Pé de Feijão, Caixinhos Dourados. Podemos trabalhar datas comemorativas e também é importante alinhar a escola se ela vai trabalhar aquela data, porque tem algumas datas religiosas, tá? Então, nós podemos trabalhar Páscoa, folclore, festa junina, Natal. Então, todas essas datas nós podemos levar para as refeições temáticas, tá bom? Outra ideia de temas aí que eu já utilizei, mas conectado ao projeto pedagógico, tá? Já trabalhei temas de dinossauros, de água. Água foi bem difícil trazer uma refeição temática que se conectasse ao tema apenas da água, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas ideias. Já trabalhei também as 5 regiões do Brasil, que eles estavam trabalhando em sala de aula. Então, são temas aí que nós podemos trazer para as refeições temáticas, tá? E agora que você já definiu os temas, o segundo passo é a decoração. Nós precisamos tornar aquele ambiente diferente, agradável, né? Que encante a criança. E você não precisa ter vários utensílios aí para utilizar, porque você pode contar com a ajuda e a colaboração das professoras. É só você se planejar, se organizar e pedir com antecedência, tá? Porque quando a criança entra no ambiente, ela vê um trabalho dela, então uma decoração que ela fez, e isso torna o ambiente ainda mais especial, tá? Então é importante tentar envolver as professoras nesse momento, tá? Outro ponto importante na decoração é cuidado para não exagerar, tá? E sim tornar o ambiente agradável, diferente, mas que não seja exagerado para não distrair tanto a criança, tá? Lembrando que você pode decorar a mesa, e aqui na mesa você tem que ter muito cuidado, porque na mesa o enfeite ali da mesa é o que pode acabar distraindo mais a criança, tá? Então, eu sempre coloco coisas mais simples na mesa e decoro mais a entrada ali do refeitório, decoro a mesa onde ficam os pratos, porque assim, no momento que a criança está comendo, ela não vai se distrair tanto, tá? Então, tenham esse cuidado. E o que vocês, nutricionistas, podem levar, tá? Nós podemos colocar toalhas na mesa. Normalmente o refeitório não tem toalha, né? Então, você pode levar toalhas de tecido ou de TNT, que é um pouco mais em conta, do tema, ou você pode comprar TNT que seja liso, tá? Já faz toda a diferença. Então, por exemplo, estou trabalhando o tema folclore, eu posso levar TNT verde. Estou trabalhando o tema Halloween, que eu até esqueci de comentar, que é uma data que nós podemos trabalhar também. Halloween, você pode levar TNT laranja e roxo. Estou trabalhando o tema Chapeuzinho Vermelho. Posso levar um TNT de piquenique, porque tem a cestinha lá da vovó. Então, você pode trazer a toalhinha de acordo com o tema, tá? Além da toalha, nós podemos utilizar alguns adereços, né? Então, além de você poder utilizar aqueles alimentos que você já tem em casa, às vezes para decorar, então, por exemplo, vou fazer uma refeição temática da Chapeuzinho Vermelho. Eu posso fazer uma cesta e colocar ali alimentos decorativos ali na entrada, dentro da cesta, tá? Então, aproveitem o que vocês já têm. Aqui é uma cestinha, ó, que vocês podem colocar. Eu já coloquei aqui os desenhos que eles fizeram. Aqui dentro do Lobo Mal e da Chapeuzinho. A gente colocou aqui dentro e colocou nas mesinhas, tá? Tem essa daqui também, que também dá pra colocar alguma coisa aqui em cima que eles prepararam. Eu já levei aquelas velas
artificiais, a bateria dela acaba rápido, mas traz todo um ambiente diferente, porque você pode diminuir a luz do refeitório e cria um ambiente diferente do tradicional ali para as crianças, tá? Pensando aí, por exemplo, no Halloween, eu já fiz também refeição temática do Dia dos Namorados, era uma refeição temática relacionada com o inglês, e nós fizemos uns vasinhos com bexiga em formato de coração. Já fiz vasinho de flor, mas como eu falei para vocês, tomem sempre muito cuidado com o que vocês vão colocar na mesa, porque as crianças acabam mexendo ali durante a refeição, tá? Então, ou vocês conversam bem com as crianças, por exemplo, crianças, hoje nós temos a refeição temática e tem um vasinho de planta na mesa. Vamos, por favor, tomar cuidado, porque tem terra, pode cair. Então, ou orienta a criança, ou evita colocar coisas no centro. O que eu faço, tá? Às vezes eu decoro, converso com as crianças, mas os pequenininhos acabam mexendo muito. Então eles entram, eles sentam, eles observam todo aquele ambiente, e na hora que eles vão comer, eu tiro a decoração ali do centro da mesa, deixo a toalhinha. Depois que eles comem, eu coloco de novo, porque senão eles ficam mexendo, principalmente os pequenininhos ali de 3 anos, tá? Mas os maiores ali de 5, 6 anos, eles já conseguem deixar o centro da mesa decorado e não ficar mexendo tanto, tá? Então, se você quiser, se você preferir, use a toalhinha da mesa, decore a entrada do refeitório. Nós, às vezes, fazemos um caminho para o refeitório, né? Então, no caso da Chapeuzinho Vermelho, que tem a floresta, do João e a Maria, que também tem a floresta, nós fazemos um caminho usando aquela grama artificial, colocando umas folhas em cima, umas pedrinhas, para criar realmente o caminho da floresta. E no João e Maria eu coloquei até umas migalhinhas de pão, tá? Para realmente envolver a criança, como se ela estivesse entrando no refeitório, entrando na história, tá? Na parede eu não costumo colocar muitas coisas, até porque a cozinha que eu trabalho, como ela é junto com o refeitório, junto com a cozinha, a umidade vai muito para a cozinha, para o refeitório, né? Então o papel não fica colado na parede. Mas vocês podem, né? O que eu faço às vezes é colocar arte que eles fizeram, então desenhos, né? No dia do dinossauro nós colocamos a descrição de cada dinossauro que eles fizeram, que eles estudaram. Dá para pendurar algumas coisas, se tiver como pendurar no teto. Já fizemos também as professoras no João e Pé de Feijão fizeram um boneco gigante para colocar dentro do refeitório e fizeram um castelo, e o castelo nós penduramos no teto. Então ficou o castelo no alto, como se fosse realmente o pé de feijão que leva até o castelo. Então, tudo isso vocês podem pesquisar, né, e alinhar com as professoras, né? Ver o que é possível, o que elas conseguem, o que elas têm de ideia, o que elas estão fazendo com as crianças que vocês podem levar para o refeitório, tá? E sempre tomem muito cuidado, é o trabalho da professora, né? Então, em alguns momentos, evite aceitar determinados materiais. Por exemplo, tem uma refeição temática que eles fazem um material com argila. E é muito delicado. Se desce para o refeitório e a criança mexe, quebra. Então eu não levo. Eu peço para deixar na sala de aula. Eles tiraram foto e colocaram a foto ali no refeitório da arte que eles fizeram, mas eles não levaram lá para baixo. Por quê? O risco de acabar quebrando é grande. E às vezes era um material que eles iam levar para casa, que eles iam apresentar em alguma feira cultural. Então é importante ter esse cuidado e entender o que pode ir para o refeitório ou não. E eu costumo também levar utensílios diferentes para apresentar os alimentos. Então, por exemplo, nessa escola, o arroz, o feijão, a proteína, os alimentos quentes ficam no richô, mas nós não temos richô frio para saladas, né, sobremesas, frutas. Então, eu levo utensílios diferentes para colocar essas saladas, essas sobremesas, para também trazer um ar diferente para a criança, para ela sair do tradicional, né? Ela sempre vê a salada no potinho de inox, e aí naquele dia
eu levei um potinho de bambu, por exemplo, tá? Porque era a história da Chapeuzinho que tem a questão da floresta, da madeira, tá? E agora o terceiro passo, que é o coração da refeição temática, é o mais importante, é o menu temático, o cardápio, né? Quais preparações vão fazer parte daquele dia. E, se possível, já coloque no seu cardápio, o cardápio que você vai enviar para as famílias, tá? Então, você coloca ali preparações que se conectem ao tema que está sendo trabalhado. Você pode também colocar nomes divertidos relacionando a preparação a um personagem. Então, por exemplo, o Hulk pode ser a salada do Hulk, tá? O dinossauro pode ser os ovos do tiranossauro, tá? Pode ser a patinha de pepino cortada em formato de patinha, que pode ser a pegada do T-Rex, tá? Então, crie nomes divertidos para as preparações, isso atrai muito as crianças. Então, em vez de ser apenas uma salada de fruta, não, é a salada de fruta da cesta da Chapeuzinho Vermelho, da vovó da Chapeuzinho Vermelho. Então, conecte os alimentos às histórias, tá? Então, nas 5 regiões, cada preparação ali do cardápio vai ser de uma região. Pode ser suco de cupuaçu, pode ser um feijão tropeiro, ou uma moqueca simples ali, feita com abóbora. Então, vocês precisam usar muita imaginação para criar preparações que se conectem, tá? E se caso você não consiga ter essas ideias, vocês podem também utilizar cortadores. Então, por exemplo, caixinha dourados, eu já usei cortador de ursinho para cortar melão. Tá? E aqui, tudo isso que eu tô falando é pensando em escolas de médio porte. Então, se você trabalha em uma escola muito grande, você pode relacionar uma preparação ao personagem sem ter que, por exemplo, usar cortadores para cortar o melão, que é impossível, tá? Mas você pode relacionar, por exemplo, numa escola grande. Se você sempre coloca ali feijão preto, feijão carioca. E aí, nesse dia, você vai colocar o feijão vermelho, que é da Chapeuzinho Vermelho, ou vai colocar o feijão fradinho, que é das 5 regiões, tá? Então, trazer uma preparação nova. Eu sempre tento incluir um novo alimento que eles não conhecem, que não fazem parte, tá? Para eles conhecerem algo diferente, mas também incluir preparações que normalmente são recusadas, né? Então, aquele alimento que era estranho para a criança, que a criança tem uma recusa, né? Então, por exemplo, abóbora, pepino. Então, usar esses alimentos para incentivar, incluir eles ali no mundo lúdico, para a criança se encantar, despertar o interesse da criança por aquele alimento, tá? Então, essa é a dica para criar um menu. E o menu, o que eu faço, né? Então, é sempre uma verdura, um legumes, um carboidrato, uma leguminosa, uma proteína. E aí a sobremesa pode ser fruta ou um doce mais saudável. E nessa escola nós temos suco, mas é opcional, tá? Nem recomendo colocar suco. Mas você pode conectar tudo ao tema. Por exemplo, até o suco. Por exemplo, o suco do Halloween, eu coloquei uma luva com gelo dentro. E aí era um suco de beterraba. Então, no dia das 5 regiões, o lanche foi com suco de açaí, que não tem na escola, mas naquele dia teve, era um dia especial. Tá? E aqui um ponto importante também, que eu acabei esquecendo de falar, que vocês podem fazer tanto refeições temáticas, do jantar, o almoço, né, as refeições principais, como dos lanches. Eu já fiz, eu faço, né, dos dois. Então, o que eu fiz já de lanche foi do circo, da Caixinhos Dourado, e os outros eu faço mais refeições, tá? Então, dá para trabalhar dessas duas formas. E o quarto passo é a apresentação desse menu. Então, mostrar para a criança o que tem nesse cardápio. Já é importante a criança visualizar todos os dias o que tem no cardápio. Isso já desperta o interesse dela. Mas nesse dia é mais especial ainda, tá? Então, o que eu faço? Eu crio
esses menus aqui para a criança visualizar. E aqui eu coloco sempre o alimento. Tá vendo a imagem do alimento? Porque as crianças da educação infantil não conseguem ler, mas elas conseguem ver o desenho, tá? E apresento esse menu para as crianças. Então, olha só, crianças, hoje nós temos uma refeição especial da Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver o que tem no cardápio? E aí todo mundo presta atenção. E eu deixo ou na entrada, eu deixo sempre um na entrada e um na mesa, ou na mesa deles, tá? Às vezes eu faço a impressão menorzinha e coloco na mesa deles, para eles visualizarem. O que nós fizemos já também de menu, no Natal eles criaram um menu, então cada um fez tipo um cartão, tá? Com a fotinho deles na frente, eu vou mostrar a foto aqui. E dentro eu colei o menu do cardápio, e aí eu coloquei nos lugares que eles iriam sentar. E junto com o menu eu costumo fazer essas plaquinhas, que é bem simples, ó, é um papel que eu recortei e dobrei. E essas plaquinhas têm o nome da preparação e a imagem do personagem, tá? Então aqui é da Chapeuzinho, esse daqui é do João e Maria, tá? Então é uma forma aí também de deixar o refeitório mais atrativo para a criança, tá? Outro ponto importante aqui é que, como eu falei para vocês, a gente deixa o menu na mesa às vezes, e junto a gente pega, quando dá os talheres, enrola num guardanapo, tá? Então, às vezes na escola, a criança não tem guardanapo ali durante as refeições. Então, que tal nesse dia levar um guardanapo, que seja o branco ou que seja o colorido? E aí, no Natal, a gente pegou um guardanapo vermelho, verde, enrolou e amarrou ele e colocou na mesa. Isso torna um ambiente ainda mais agradável para a criança. Imagina, entrar no refeitório, já tem ali o seu prato, o seu talher bonitinho, com o menu. Então, fica super especial. Dá para fazer também aqueles suportes de mesa. Então, o jogo americano, né? Então, as crianças podem fazer o seu próprio jogo americano, ou pode ser um jogo americano temático, tá? Então, por exemplo, dos heróis. Dá para fazer um jogo americano em que cada lugarzinho vai ter um super-herói. Então, a criança já fica empolgada para ver onde ela vai sentar, em qual herói vai ter ali onde ela vai sentar. Então, tudo isso torna a refeição temática ainda mais especial, tá? E agora, nós vamos ver algumas dicas, alguns exemplos de refeições temáticas que eu já fiz e foram um sucesso entre as crianças. Então, começando por João e Maria. João e Maria, eu já fiz, como eu falei para vocês, no meu caso, as escolas são de médio porte, então é possível fazer isso. Se você trabalha numa escola grande, você vai ter que ter outras ideias nesse caso, tá? Então, nós fizemos um pratinho em formato de casinha, usando lentilha, carne, cenoura, arroz, brócolis. Então, eu deixei um pratinho modelo ali na mesa principal e eles iam montando, a gente colocava os alimentos do prato deles e eles iam montando junto comigo o pratinho. E nesse dia, eu já avisei a coordenação que talvez iria passar um pouquinho do horário, porque eles iam ali montar o pratinho, brincar, montar o pratinho saudável para depois comer. Não atrasou tanto, tá? Mas é bom avisar quando você vai fazer uma refeição que vai demorar um pouquinho mais, tá? Então, eles gostaram bastante de montar essa casinha. E de sobremesa, como o João e Maria tem a bruxa que gosta de doce, nós colocamos um doce saudável, então uma gelatina feita com suco de uva integral, tá? Teve também as torradinhas com pão de forma assado, né, em cubinhos, que coloquei na saladinha para representar o pãozinho lá da história que eles jogam no caminho, que os passarinhos comem, tá? Então, tudo isso torna esse menu muito agradável para a criança. Ela realmente entra na história ali. Na Chapeuzinho Vermelho, o que eu já fiz? A salada da floresta, então com folhas verdes escuras e claras, tomatinho cereja, fiz o feijão vermelho representando a Chapeuzinho Vermelho,
De sobremesa pode ser a salada de frutas da cesta de frutas, ou pode ser, como eu queria levar um docinho diferente, eu comprei aquelas cestinhas de doce, né? Vocês podem preparar, eu já cheguei a fazer na escola usando aveia, tá? É que naquele dia tinha muitos processos acontecendo na cozinha e eu não iria ter tempo para fazer. Aí eu comprei a cestinha, coloquei iogurte natural, aquele mais consistente, e coloquei frutinhas em cima. Então era a cestinha de frutas da Chapeuzinho Vermelho, tá? Então já coloquei maçã, porque é a fruta vermelha, a fruta da cesta, da cor da Chapeuzinho. Então tudo isso vai conectando a história, tá? Dinossauros. Os dinossauros, eu já criei um dinossauro de melancia, tá? Então, eu deixei as melancias fatiadas em volta do dinossauro e fiz um dinossauro com uma fatia maior de melancia. Eles adoraram, tá? Então, era a melancia tinha o nome do dinossauro, eu não lembro agora. Fiz a patinha do dinossauro com pepino. Fiz o ovo, pode ser até ovo de codorna, representando aí os dinossauros que nascem dentro de ovos. Então, no dinossauro eu fiz isso. Dá para você usar cortadores também, existem cortadores em formato de dinossauro para você cortar as frutas ali, pensando em refeições temáticas de datas comemorativas. Então, por exemplo, Natal. Natal está chegando, nós podemos aproveitar, ainda mais porque o Natal tem a questão da ceia, né? Por que não preparar uma ceia na escola? Então pode fazer uma guirlanda de salada usando alface, brócolis, tomate cereja, pimentão amarelo para fazer a estrelinha ali, se quiser decorar. Dá para fazer a salada em formato de árvore, dá para fazer tanto a salada em formato de árvore, aquela mais simples, com frutas na bandeja, ou aquela de pé que você usa como base uma maçã e uma cenoura e vai espetando as frutinhas, tá? Dá para fazer essas duas opções, depende aí do seu tempo. Dá para você incluir preparações como uma farofa de Natal, um frango assado, tá? Outra coisa que eu já fiz também no Natal é incluir frutas que são dessa época, então lixia, ameixa, que não fazem parte ali da rotina da criança, né? Não tem sempre. Então é a oportunidade de apresentar uma fruta nova também, tá? Então essas são algumas ideias pro Natal. Dá para fazer também alguns doces, né? Então dá para ter biscoitinho ali na hora do lanche, um biscoitinho em formato de Natal. Dá para fazer brownie de abobrinha cortado em formatinho de árvore, ele fica triangular, né? Aí você põe um canudinho como base da árvore. Dá para fazer muita coisa no Natal, então aproveitem essa época, tá? Deixem ainda mais essa refeição ainda mais especial, porque é um momento que as pessoas sentam à mesa para compartilhar essa refeição, né? De data comemorativa também, nós temos o folclore, que dá para trabalhar. Folclore eu relacionei uma preparação a cada personagem. A Páscoa eu fiz já uma bandeja com cenoura, em formato de cenoura. O coelhinho com ovo cozido, tá? Então, tudo isso dá pra gente utilizar e aproveitar nessas datas comemorativas. E os lanches temáticos também são uma ótima oportunidade. Eu já fiz lanche temático das 5 regiões, que eu levei tapioca com queijo e suco de açaí, tá? Trazendo aí a questão da cultura alimentar brasileira. Já fiz da Caixinhos Dourados, que eu levei o mingau da história, então era um mingau de aveia com cacau, com algumas frutas ali para eles montarem o seu mingau. Como eles já estavam trabalhando isso na escola, a aceitação foi boa do mingau. E olha que eu nunca tinha colocado mingau na escola, mas a aceitação foi boa, porque eles já estavam envolvidos nesse tema. Outro tema muito legal para se trabalhar é o circo. Eu já fiz lanche temático do circo, em que eu montei o rostinho do palhaço com cenoura no cabelinho, pepino no chapéu, pãozinho de formar o rosto, patezinho de frango, olhinho de ovo cozido. Fiz também já em outro ano do circo um pão colorido, um pão usando beterraba, espinafre e cenoura. Era um pão trançado, eu fiz ele com antecedência, e aí as crianças colocaram o rostinho delas ali num palitinho,
e fiz salada de fruta. Então, tudo isso dá pra fazer também aquele suco, que é metade de uma cor, metade de outra, pro dia do circo, porque circo é colorido, é alegre, né? Então, por que as refeições temáticas são tão importantes? Porque é a oportunidade de incluir um alimento novo ou de aumentar a aceitação de um alimento que está tendo recusa, porque o feijão, que talvez seria um feijão vermelho estranho, é o feijão vermelho da Chapeuzinho Vermelho, que dá coragem. Então, você trazer nesse contexto, né, a criança, ela vai ter uma visão diferente daquele alimento, tá? Então, o pepino não é apenas uma fatia de pepino, não, é a pegada do T-Rex, que dá força. Então, trazer isso incentiva a criança despertar o interesse dela de experimentar aquele alimento que está ali na frente dela de forma diferente, uma apresentação nova, tá? Ou um alimento novo, como o feijão vermelho, muitas vezes não faz parte, e você incluir um feijão diferente ali. Agora nós temos ação de graças, e eu vou levar o feijão branco para as crianças, que também não é algo que faz parte ali, mas é importante eles conhecerem. É importante conhecer novos sabores, novas preparações, e essa é a grande oportunidade. Além disso, as refeições temáticas, elas envolvem toda a comunidade. Por quê? A coordenação vai participar, as professoras vão participar, você, nutricionista, vai participar, as cozinheiras vão participar, porque elas vão preparar o cardápio ali, você vai estar junto, mas elas que estão preparando as refeições. Então, você está envolvendo toda a comunidade num projeto encantador. Tudo isso para quê? Para trazer uma experiência lúdica, uma experiência diferente, para despertar dentro da criança o interesse em experimentar aquele novo alimento, para tornar aquele ambiente agradável, memorável para a criança. Ela chega em casa contando que teve refeição temática, que ela conheceu o mingau da Caixinhos Dourado. Então, tudo isso é para criar uma experiência para a criança e incentivar hábitos alimentares saudáveis. Então, se você ainda não começou a fazer refeições temáticas, fica aqui meu convite. Escolha um tema, pense na decoração, no menu, de forma simples, e veja como as crianças vão se envolver. Isso vai despertar uma motivação em você continuar. Hoje eu faço refeições temáticas todos os meses, uma vez por mês. Normalmente é uma vez por mês, mas tem mês que às vezes são 2 refeições, porque às vezes tem uma data comemorativa e um projeto da escola, e eles querem muito trabalhar isso nas refeições temáticas. Então, pelo menos uma vez no mês, uma refeição temática. Você vai ver a diferença e como as crianças ficam encantadas, envolvidas ali, de forma que você esteja incentivando a alimentação saudável e divertindo as crianças. E eu vou dar um presente especial para vocês. Eu vou disponibilizar esse menu e as plaquinhas do João e Maria e da Caixinhos Dourados. Então, quem tiver interesse, deixe o seu comentário aqui. Eu quero fazer refeições temáticas que eu vou compartilhar com vocês, tá? Não deixem de seguir o nosso canal para receber alertas de quando tiver um episódio novo, de curtir esse episódio. E espero que eu tenha ajudado vocês com dicas, ideias de como preparar uma refeição temática e lúdica, divertida e encantadora para as crianças. Obrigada por ficar até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!